É interessante o jeito as palavras que tu usa para dizer que a nossa agência está diminuindo porque e é basicamente porque a gente está delegando as nossas funções a uma parada digital Isso. cada vez mais e de uma maneira, cada vez mais facilmente, inclusive. E o ponto que eu assim, gostaria muito que a gente tivesse nesse máximo, Sim. porque tá ficando, pelo menos para mim, um pouco quase insuportável, sabe? A ideia de que, cara, quem são os nossos, quem é o nosso grande escritor? Quem é o nosso grande, cadê os clássicos da música? Cadê a gente não será que eu tenho que esperar 20 anos para perceber que eu era feliz e não sabia? Não sei. Tem uma coisa muito interessante que eu lembrei. Um pouco antes da pandemia, saiu um estudo que o Japão é o país que mais investiu em robótica, né? Em termos... existe quase que uma panaceia, uma obsessão no Japão de criar robôs humanoides, que parecem com a gente. Então tem gente que se especializa na face do robô, só isso. O cara tinha acho que era Geminoid o nome. Era um robô que o cara não estava nem aí se o robô andava, pulava, fazia qualquer coisa, mas ele tinha que parecer um ser humano. Então ele se especializou nisso. Pois bem, a lógica do investimento tão grande do Japão, a lógica econômica de se investir em robótica em Tsukuba, em várias universidades famosas lá, era que, do ponto de vista econômico, seria muito importante. Ponto de vista de você, em situações de grande emergência, você poderia usar robôs ao invés de ser humano para pôr em risco a vida das pessoas. E, como o Japão é uma sociedade onde a pirâmide está ficando invertida, né? As pessoas mais idosas estão dominando e não tem suficiente gente para cuidar de pessoas idosas, você poderia pôr robôs para cuidar de pessoas né, que estão idosas, precisam de ajuda e tal. Bom, veio o acidente nuclear, os caras mandaram todos os robôs que eles tinham, os mais firulados do mundo, ninguém chegou nem perto do reator, desmontou tudo porque nenhum deles foi feito para resistir à radiação. Tiveram que mandar seres humanos. Muita gente morreu e alguns chegaram e solucionaram o problema e fizeram o que tinha que se fazer. Quando eles começaram a pôr robôs nas casas de repouso japonesas, os japoneses rejeitaram totalmente só ver robô cuidando do quarto deles ou conversando com eles, entendeu? Eles queriam ver seres humanos. Essa é a geração nascida um pouco depois da guerra, né? Ou seja, as duas grandes premissas, duas das três, foram pro buraco quase que instantaneamente. E aí, eu me pergunto, por quê? Eu tenho um grande amigo meu que me ajudou na Copa do Mundo a fazer o Exo, o Gordon Cheng, que é talvez um dos maiores roboticistas vivos no momento, que ele é fissurado pelo baratinho, né? E eu vivo brincando com ele que ele gosta de jogar Deus, né? Ele gosta de recriar um barato, ele quer que o barato seja igual a gente e tal. E aí, no fundo, eu fico pensando, mas qual é a obsessão? Da onde vem, né, esse quase fetiche de, né, tentar recriar nós, né? Recriar claramente não é para os objetivos declarados oficialmente, porque não funcionou. Simplesmente não funcionou. Entendi. Pelo menos com a população mais idosa. Foi categoricamente rejeitado. Tá? O programa teve que ser acabado lá, não sei o que eles fizeram. Pô, mas essa galera nova que tá vivendo no digital desde sempre... Mas é isso que eu ia te falar agora. Esse era o meu punchline. Desculpa. Não, mas tudo bem. O BrainNet está funcionando aqui. Desde que você ouviu eu falando no Zico, no táxi, já me assustou. Qual será a mentalidade daqui a 10 anos, quando a próxima geração, não nem a nossa, a próxima, estiver se aposentando, precisar de cuidados médicos? Isso é que se elas chegarem, né, na alta idade, porque, né, obesidade, falta de exercício, né, se mexam. Só a mensagem, se alguma coisa vocês ouviram nesse tempo todo é movam-se. Para vocês mesmos se manterem vivos. Vivos, para o seu córtex não atrofiar. Andem, só andem, não precisa fazer mais nada. Só andar, né, coisas simples. Né? Pois bem, qual vai ser a atitude dessa futura geração? Não sei. Provavelmente, como eles perderam ou vão perder o hábito social, o robô talvez seja até menos traumático de você interagir. Né? Porque você perdeu o skill. Sim. Você perdeu o skill, porque tem skill, né? Até andar de ônibus. Claro. Você tem um código de conduta, né? Vai.
tudo que a gente vai fazer, que a gente, pelo menos eu que vou fazer, que tem as interações humanas e a própria habilidade de conversar, ela vem da experiência humana mesmo, de conversar com outras pessoas. E suponho que seja muito difícil desenvolver isso sem olhar no olho do outro cara. A minha avó, que foi uma educadora muito impressionante, foi professora como carreira, mas não exerceu, mas é uma das pessoas que mais me influenciou. Ela dizia o seguinte para mim, isso nos anos 60, tá? Começo dos anos 70. Você tem que saber 3 coisas para se dar bem na vida. Você tem que saber falar, você tem que saber ler, você tem que saber escrever. O resto é detalhe. Você dominando esses 3 atributos, né, você se vira em qualquer profissão. De jogador de futebol a físico nuclear. E é a pura verdade, né? Falar, ler e escrever. Ler, você amplia o seu vocabulário. Escrever, você comunica. E falar, você combina tudo. Né? Porque as pessoas... Vamos entrar na sua área. Por que as pessoas gostam de podcast? Olha, eu acho que tem uma questão humana mesmo de... eu acho que parte não se conversa mais tanto quanto se conversava. E eu acho que, bom, como a gente conversou como espécie ao longo da nossa história, e por boa parte essa era a única forma de passar conhecimento, ou sei lá. Eu soube por um fato que tinha gente na cidade de Passos, em Minas Gerais, que fazia faxina ouvindo a gente conversar aqui no Flow. Que legal. É brincadeira, não? O dia inteiro fazendo faxina, porque aparentemente essa pessoa tinha um toque, né, de faxina. Mas como tinha que fazer, porque não tinha como, né? O núcleo ambíguo aqui fica aqui dentro. Dizendo que tem que fazer. Tem que fazer. O que ela fazia? Ouvia nós conversarmos por horas aqui no podcast. Aí, o que você falou é uma das teorias que eu tenho. A nossa história enquanto espécie era de você, quando não tinha nenhum meio de comunicação de massa, né? Não tinha nada, só linguagem oral, era a transmissão oral. Era você sentar à noite lá na fogueira, no barbecue de tigre de dente de sabre, né? Tava fazendo picanha de tigre de dente de sabre. Você contava as histórias. E essas histórias eram literalmente a cultura que era transmitida de geração por geração. Então, a história que seu avô te contou, você contava para os seus netos. E essa é a tradição que se desenvolveu. Por isso que o rádio teve um impacto, como o Marshall McLuhan fala sempre, né? Toda vez que eu menciono o nome dele, tem um cara que vai lá no seu canal e fala: o Miguel não entende porra nenhuma de Marshall McLuhan. Esse aqui é dedicado para ele, tá? Apesar de eu ter lido os livros. Eu li os livros, cara. O cara fala: o rádio foi um choque. Porque aí o dia inteiro você ligava o barato e você via uma dinâmica de conversa de fogueira, de cozinha, né? Da casa da família. E como não tem isso mais, você não senta na cozinha para conversar com os seus pais, com sua mãe, com sua avó. Eu sinceramente acho que a explosão de podcasts e modernos é essa. É você poder relaxar, esquecer do mundo e ouvir uma conversa. Como se fossem seus familiares contando um caos ou contando um... E tem gente mostrando que não precisa ter nem a imagem. Sim. Porque, né? Uma boa parte da galera que consome o Flow, eles não estão assistindo. Não estão vendo a imagem. Estão no carro, estão no automóvel, né? Ou fazendo faxina. A da faxina é impressionante, porque era repetitivo, né? Então, eu fico pensando... É tão curioso, né? Porque mesmo na sociedade que a gente acredita ser extremamente desenvolvida, tecnológica, a gente olha para tudo isso e a gente encontra cicatrizes do nosso passado pré-histórico. Elas se manifestam de formas tão sutis, mas elas nunca vão embora. E esses pequenos resquícios de humanidade é que ainda me dão esperança, que uma hora alguém vai acordar e vai falar: era tão bom lá atrás, quando eu sentava na cozinha e Dona Lígia me contava as histórias de Tatuí, né? Porque quando que você vai poder sentar numa cozinha sua avó contar que a sua bisavó ficou presa no cemitério no dia de finados com a sua tia? Sensacional. Só que elas estavam todas vestidas de branco, as duas. Fechou o cemitério de Tatuí,
as duas de branco foram lá rezar, fazer toda aquela parafernália. Fecha o cemitério, o coveiro vai embora. A cidade pensou que tinha duas almas penadas na porta do cemitério. Entendeu? Puta merda. Você já imaginou? Isso é folclore até hoje na cidade de Tatuí. E é a minha bisavó que estava lá. Não era fantasma, era a dona Nicolé. Então, essa era da Rocha Leão, da minha parte materna.